Louvado seja o nome do Senhor. Que manhã maravilhosa, que dia maravilhoso. Eu não sei se você está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. Eu estou gravando pela manhã. Estava aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa, por estarmos desfrutando da bondade, do amor e da fidelidade dele. Irmãos, que momento maravilhoso. Que bom que você está aqui. Nós estamos dando uma aula demonstrativa, apenas um gostinho, uma demonstração de uma das 24 matérias desse centro de treinamento bíblico maravilhoso, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que tem abençoado a vida e transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, do Brasil e do mundo. Amém? Que bom que você está aqui. Se você está assistindo esse vídeo agora e não assistiu o primeiro, eu queria te recomendar você parar esse vídeo agora, vai para o vídeo de número 1, porque nós estamos fazendo 4 videoaulas demonstrativas da matéria Caráter de Deus. Essa é a aula de número 2, ok? Então eu quero te indicar, irmãos, que você pare esse vídeo agora, se você não assistiu a aula de número 1, ok? E assista a aula de número 1, pegue o conteúdo que nós demos lá na aula de número 1, colocamos muitos fundamentos que vão ser necessários para o entendimento daquilo que nós vamos falar hoje. Então, se você quer ter todo o conteúdo que eu estou falando aqui, para que você conheça o Rema, ok? Se você ainda não estudou, se você é aluno do Rema, você está tendo aí um material complementar, né? Mas se você não fez ainda, é muito importante que você pare aí, assista o primeiro vídeo, porque vai ser muito bom você pegar toda a linha do tempo, para que você entenda todos os conteúdos que nós estamos dando aqui, mesmo de forma superficial. Veja, estamos dando a aula demonstrativa de uma das matérias de um currículo de 24. Então, irmão, se você não fez o Rema ainda, essa aula aqui não vai ser suficiente para você. Você precisa conhecer o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém? 3486-2602. 3486-2602 é o telefone do campus aqui em Salvador. Vamos orar? Senhor, te rendemos graças por esse dia maravilhoso, por mais uma rica oportunidade que nós temos de compartilharmos a tua santa palavra, falarmos do teu caráter, Pai, da tua vontade, dos teus desejos. Aleluia! Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a conhecer através das Escrituras os teus atributos e queremos estudá-los, queremos conhecer a verdade da tua palavra. Não queremos mais viver em engano, queremos viver, Pai, em linha com as sagradas Escrituras. Obrigado por espírito de sabedoria e de revelação, Pai, iluminando os olhos do nosso entendimento, fazendo-nos entender a tua vontade para as nossas vidas. Te damos toda a honra, te damos toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Tu és digno e eu oro por cada um dos meus irmãos que estão assistindo agora e declaro espírito de sabedoria e de revelação vindo sobre eles e uma fome intensa por entendimento da tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sem mais demoras, vamos entrar no assunto. Eu quero dar apenas uma pequena revisão, veja. Não vai ser suficiente você apenas pegar essa revisão da primeira aula e assistir a segunda. Se você não assistiu a primeira, para entender todo o conteúdo e vai assistir a primeira aula completa, depois vem para a segunda. Mas eu quero fazer apenas um resumo. Nós vamos começar aqui dos últimos 3 versículos que nós lemos na aula passada, ok? Daniel, no capítulo 11, no verso 32. Daniel, no capítulo 11, verso 32, pegue a sua Bíblia, eu vou dar tempo para que você abra, porque você precisa conferir nas Escrituras, amém? Nós falamos isso na aula de número 1, sobre o povo de Bereia, os bereanos, que eram um povo excelente, amém? Os apóstolos chamaram de povo excelente, porque eles conferiam nas Escrituras. No Rema, você precisa conferir nas Escrituras. Nós não queremos que você aceite nenhum argumento que saia de um professor do Rema que não seja fundamentado na palavra. Amém? Nós temos cuidado de fundamentarmos tudo pela Bíblia, não por doutrinas de homens, amém? Mas pelas sãs Escrituras, fazendo as interpretações adequadas dos textos, amém, irmãos? Nós queremos aqui pregar uma boa, uma sã doutrina que vai libertar a tua vida. Livro de Daniel, no capítulo 11, o verso 32, aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus, aleluia, o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas e fará grandes coisas. Uma versão da Bíblia diz será forte e ativo. Veja, o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor, aleluia, o povo que conhece ao seu Deus
tem duas características iniciais, e nós concluímos a aula passada falando sobre isso. Primeiro, é um povo forte, ou seja, o negativo desse positivo aqui existe. O povo que não conhece a Deus, o povo que não estuda a respeito de Deus, é um povo fraco. Mas ele diz também que é um povo forte e ativo, um povo que se movimenta. Veja, um cristão pode ter o coração correto, pode amar ao Senhor, pode, mas se não tiver conhecimento das Escrituras de quem Deus é, do que Ele é em Deus também, se não lhe for revelado as palavras, o que a redenção fez na vida dele, os atributos de Deus, de que Ele é bom, de que Ele é justo, de que Ele é santo, de que Ele é imutável, de que Ele é maravilhoso, de que Ele é eterno. Um crente que não conhece a Deus, embora seja crente, vá para o céu. Mas aqui na terra é um crente improdutivo, é um crente fraco, é uma pessoa que ela não está ativa no reino de Deus. É aquele típico crente que acorda pela manhã, obrigado por esse café da manhã, e vou para a igreja e volto, obrigado por esse almoço, né? E, pai, aquela vida cristã rasa, aquela vida cristã sem resultado, mas nesse tempo Deus está levantando a geração, aleluia, eu já estou profetizando aqui, aleluia, cheia do conhecimento da palavra, cheia da unção do Espírito, que conhece o seu Deus, e é uma geração forte e ativa, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho sido forte e ativo, meus irmãos têm sido fortes e ativos, minha esposa tem sido forte e ativa, porque nós conhecemos o Senhor. No ano de 2010, quando eu me assentei na primeira fileira, fiz os 2 anos assentado na primeira fileira do Rema, do Centro de Treinamento Bíblico Rema, eu não conhecia Deus, eu era fraco, não tinha perspectiva de futuro, eu pensava que eu era uma pessoa apenas normal, que ia crescer, né? Me desenvolver, casar, morrer lá na frente. Não. Deus tinha me chamado como uma tocha viva, como uma brasa de fogo, para incendiar pessoas, para pregar o Evangelho. Ano passado, minha esposa e eu, nós pisamos em no mínimo 5 nações, para uma pessoa que não tinha perspectiva nem de sair da sua cidade, mas quando conheci a Deus, eu conheci os seus planos, os seus propósitos, a sua vontade para a minha vida, e tinha descoberto que Ele me ungiu para ser profeta para as nações. Aleluia! Como eu passei a conhecer isso? Como eu passei a ser uma pessoa forte e ativa no reino de Deus? Eu conheci o meu Deus. Conheci que Ele estava do meu lado. Conheci que Ele estava comigo. Conheci que Ele não era alheio à minha vida, mas que Ele queria ter um relacionamento íntimo comigo, para me abastecer, aleluia, para me dar vida, para me dar gasolina, para me dar gás. E é a palavra dEle, é a vida dEle, é a mão dEle, é a força dEle. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, louvado seja o nome do Senhor, é o mesmo Espírito que vivifica o meu corpo mortal. Então eu não vivo somente por sangue, aleluia, ou somente pela vida que o sangue me dá. O meu corpo se movimenta pela palavra da verdade. Aleluia, eu acordo pela manhã pelo poder do Espírito e no Espírito. Eu caminho pela tarde no poder do Espírito. Eu vou dormir à noite no poder do Espírito, porque conheço meu Deus. Então sou forte e faço proezas. Como eu faço para conhecer o Senhor? Aula de número 3. Eu vou te dar como você pode conhecer ao Senhor, e já vou começar a falar das características, dos nomes redentivos de Deus. Rael Elion, Jeová Rafa, Jeová Nissi. E vamos estudar cada um desses nomes. Não perca os próximos conteúdos, vai ser poderoso. Nessa aula 2 ainda estou colocando algumas bases. Embora eu já esteja acelerado aqui, porque já é uma característica minha. Aleluia! Eu vou frear um pouquinho aqui para eu te dar um conteúdo. Aleluia! Porque eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo compartilhar para você o que me libertou no passado. Eu enxergava Deus como um tirano. Eu enxergava Deus como alguém que queria o meu mal, queria que quando fosse me corrigir em algo, me corrigiria com doenças, usaria ferramentas de Satanás, porque morte, miséria, destruição não vem de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito seja para todos sempre. No livro de João, no capítulo 10, no verso 10, disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então tudo que envolve roubo, morte ou miséria, tudo que envolve a morte,
morte, destruição ou doenças, irmãos, não provém de Deus. Jesus Cristo deixou bem claro, vem do ladrão. Mas Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo, que é o reflexo e o resplendor da glória de Deus, Jesus Cristo, que é o caráter de Deus em um corpo humano, o que foi que ele disse? Eu vim para te dar sozo, para te dar vida, e não somente uma vida comum, mas uma vida além de uma vida normal, aleluia, que é uma vida abundante, aleluia. Na aula do Rema nós somos guiados pelo Espírito. Na aula do Rema o conteúdo vai ser dado, mas o Espírito de Deus se move na sala de aula. Na aula do Rema o Espírito de Deus tem liberdade, aleluia. Então, já que essa é uma aula demonstrativa do Rema, nós vamos sair um pouco do nosso currículo aqui agora, não do assunto, mas um pouco da linha do tempo que eu tinha preparado para vocês. Eu quero que você vá no livro de João, no capítulo 10, no verso 10. Livro de João, capítulo 10, verso 10. Livro de João, capítulo 10, verso 10. Louvado seja o nome do Senhor. Eu declaro a unção de Deus te alcançando aí nesse momento agora. Eu declaro um óleo novo caindo sobre a sua cabeça. Pessoas agora vão ter sinais físicos dessa unção permeando o seu corpo. Pessoas agora, na autoridade do nome de Jesus, estão sentindo mão queimar. Estão sentindo o seu interior em brasas e vivas, aleluia. Essa é a unção de Deus que está alcançando alguns agora, aleluia. Aleluia, livro de João, capítulo 10, no verso 10. Aleluia, não vamos sair do assunto. Vamos sair um pouquinho do que eu tinha programado aqui, para o que o Espírito de Deus está programando para você nessa manhã, mas o conteúdo vai ser dado. Livro de João, capítulo 10, verso 10 diz: "O ladrão vem somente, aleluia, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Eu vou ler novamente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu quem? Jesus. Aleluia. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa palavra vida aqui, irmãos, no grego, é a palavra zoe. Aleluia. Eu quero ler para você. E diz: o estado de alguém que é cheio de vitalidade. Aleluia. É o significado da palavra zoe. Aleluia. E aí eu estou abrindo um dicionário em grego aqui para você, para que eu te dê a definição correta. Veja, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego. Então é muito bom, às vezes, estudarmos, e no Rema você vai ter muito isso. Nós abrirmos as palavras em grego para entendermos, porque você sabe que às vezes quando a palavra sai de uma língua e é traduzida para outra, às vezes perde o peso, né? Que às vezes o autor quis colocar. Por exemplo, umas versões da Bíblia, em 1 Coríntios 13, fala de amor. Outras já falam de caridade. Nós sabemos que caridade, fazer boas ações é uma coisa, mas o amor que está ali no 1 Coríntios capítulo 13, pelo dicionário grego, aleluia, é o ágape, é um amor incondicional, é um amor que dá sem querer nada em troca. Só que você não tem essa ideia apenas lendo a palavra caridade. Então, como um vem caridade, outro vem amor, e nós sabemos que no grego nós temos várias palavras diferentes para amor. Nós temos o amor familiar, que é o amor storge. Nós temos o amor eros, que é o amor que o marido sente pela esposa, né? Um amor carnal no sentido, não carnal no sentido pejorativo, mas um amor de desejo pela sua esposa. Não estou falando de lascívia, que é por outras mulheres, falando de desejo e amor pela esposa, né? Estamos falando de algo santo aqui, amém, irmãos? Então veja, às vezes vai ser importante nós abrirmos a palavra, o significado das palavras em grego, para nós extrairmos de fato o que o autor quis dizer, amém, irmãos? Veja, e a palavra vida aqui, abrindo o dicionário grego que eu tenho aqui, aleluia, diz: absoluta plenitude da vida. Aleluia! Jesus não veio para nos dar uma vida normal. Jesus veio para nos encher de vitalidade e nos carregar de uma absoluta plenitude de vida. E Ele não para por aí. Essa palavra vida aqui, a palavra zoe, que é a vida que Deus quer para nós, que é a vida que o caráter de Deus quer para nós. Aleluia! Essa vida aqui não inclui enfermidades. Essa vida aqui não inclui doenças. Essa vida aqui não inclui falta. Nessa vida tudo é suprido, tudo é abastecido. Aleluia, não pela casa na moeda, não por fontes naturais, louvado seja o nome do Senhor, mas a riqueza do reino, aleluia, aleluia, eu percebo a unção do Espírito abrindo portas, aleluia,
Eu percebo a unção do Espírito indo onde homens não podem ir e promovendo e trazendo para você esse estilo de vida que Jesus nos prometeu. Mas Ele não para por aqui. Ele não diz apenas eu vim para que tenham zoe. Ele não diz apenas eu vim para que vocês tenham a vitalidade e uma absoluta plenitude de vida. É como se isso, que é muito, mas é como se isso fosse pouco para Deus demonstrar aquilo que Ele quer trazer para nós. E Ele diz, eu não vim apenas para que você tenha um zoe, mas eu quero que você tenha zoe abundantemente. Zoe em abundância, vida em abundância. Essa palavra abundância, nos originais em gregos, é a palavra perissos em grego, que significa que excede o número, medida, sobre e acima, mais do que é necessário, superadicionado, excedente, abundantemente, supremamente, algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente. E o dicionário Strong's também nos diz que ele pode significar preeminência, superioridade, vantagens, aleluia, mais excelente. Veja, o estilo de vida zoe apenas já é uma vida extraordinária, já é uma vida cheia de vida, de vitalidade, amém? E ninguém tem vitalidade em uma vida ativa, em cima da cama, enfermo, ainda achando por engano e por doutrinas humanas e por falsidade de homens, achando que foi Deus que o enfermou. Jeová é aquele que cura, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová que prospera, Ele é o Jeová que abençoa, e Deus não tem necessidade de colocar doença em ninguém, nem provar a pessoa com morte, roubo e miséria, e depois Ele mesmo provê o livramento, só para que Ele tenha glória daquilo. Deus não é o Deus que vai te enfermar, para depois te ensinar pela palavra como ser curado. Não! O próprio Jesus disse, uma casa dividida não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Jesus colocou esse princípio. O que isso quer dizer? Aleluia! Isso quer dizer que Deus faz uma coisa, ou Deus faz outra. Deus não é aquele que te quebra financeiramente para poder te ensinar algo, não. Não, porque as promessas é fartá-lo-ei, saciá-lo-ei com abundância, com longevidade. Ele disse para Abraão, Abraão, você e toda a sua descendência serão poderosos na terra, e através de Cristo Jesus nos tornamos da linhagem da descendência de Abraão. Então a promessa, aleluia, que desceu sobre Abraão ali, ainda tem folga sobre nós, ainda funciona sobre nós, louvado seja o nome do Senhor. Somos descendência de Abraão, então tudo que Deus prometeu a Abraão, também está prometendo para nós através de Cristo Jesus. E o que foi que Ele prometeu a Abraão? No livro de Gênesis, no capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Aleluia. Então Deus está falando a mesma coisa. Deus está falando a mesma coisa. Aleluia. Quer ouvir a voz de Deus? Ouça a palavra. Quer que Deus fale com você? Leia a palavra. Não reclame que Deus não fala com você se sua Bíblia está fechada. Vou dizer de novo. Não reclame que Deus não está falando com você se a sua Bíblia está fechada. Porque Deus está falando agora. Deus está dizendo, irmãos, através dos meus lábios, agora ungido pelo Espírito de Deus, que o que Deus prometeu a Abraão também funciona para a tua vida. E Abraão morreu em ditosa velhice. Abraão não morreu doente. Abraão morreu farto de dias. Abraão morreu próspero. Aleluia. E não somente isso. Ele disse, engrandecerei o teu nome. Então, irmãos, pela palavra, eu te digo que Deus está dizendo para você, farei de ti um povo grande. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Se você olhar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, você vai ver bênçãos, graças e favor. Hoje, em nome de Jesus, começa-se uma temporada nova na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, uma temporada de grandes coisas, porque toda vez que o conhecimento da palavra de Deus chega até nós, um engano sai e uma nova porta de abundância e de oportunidade se abre para nós. É por isso que eu amo estudar a palavra de Deus, porque toda vez que eu estudo a palavra de Deus e que eu conheço algo novo, esse algo novo me liberta em uma área diferente. Esse algo novo me liberta em áreas diferentes. Só em você estar parado agora, ouvindo que Deus é bom, que Ele quer te abençoar e te prosperar,
e que esse é o caráter dele, que ele não se envolve com o que é morte, roubo, doença, miséria e destruição. Nós vamos falar aqui ainda hoje um pouco sobre a origem do caos, a origem da dor, a origem da maldição. Nós vamos falar de onde veio, não provém de Deus. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há mudança. Não, ele não pode mudar. Ele não é somente bom, mas muda. Não. Ele é bom, toda boa dádiva vem dele, e nele não há mudança. Nele não há nem sombra de variação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, toda boa dádiva vem dele e ele não muda nunca. Ou seja, ele sempre está lhe dando boas dádivas, sempre está te 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 dando boas dádivas. Vai recebendo aí sempre boas dádivas. Aleluia. É o que sai dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito emana dele, e nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Então, se bondade e toda boa dádiva é o que fluiu dele no número 1, vai fluir no número 2, vai fluir no número 3, vai fluir na primavera, vai fluir no verão, no outono ou mesmo no inverno. Vai fluir boas dádivas, porque ele não muda. Se dele sai boas dádivas, aleluia, vai continuar saindo. Eu estou empolgado com a bondade de Deus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiantar aqui agora. Aleluia. Quis te mostrar que a vida que Deus tem para você é uma vida abundante. Vida superabundante. Aleluia. 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 Vamos correr aqui um pouquinho. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, começamos com Daniel capítulo 11, no verso 32, que diz que quem conhece a Deus é forte e ativo. E agora estamos vendo através de 2 Pedro, no capítulo 1, verso 2, que graça e paz são multiplicados no pleno conhecimento de Deus. Então, conhecer a Deus nos torna fortes e ativos e aumenta graça e paz na nossa vida. Sabe por que pessoas têm vivido em caos? Sabe por que tem pessoas que estão vivendo como se não estivesse percebendo o fluir da graça, abrindo portas para ele? Porque ele não está parando para conhecer a Deus. Ou conhecer a Deus de um caráter deturpado, conhecer a Deus de uma forma deturpada, como se Deus estivesse querendo acabar com a vida dele. Eu já pensei, irmãos, muitas vezes que uma doença ou uma circunstância errada que aconteceu comigo era Deus me provando. E eu dizia: como é que Deus pode estar me provando com doença? Se ele mesmo na palavra dele me ensina os princípios para bloquear o acesso da doença. Ele me ensina o que fazer. Ele diz que é viver vida longa, aparte a tua língua do mal e seus lábios de falarem dolosamente. Pronto, um princípio. Viver vida longa e abundante, eu tenho que parar, eu preciso refrear minha língua do mal e os meus lábios de falarem palavras impróprias. Se Deus me ensina a fórmula para não permitir que doença chegue, como é que ele me prova com doença? Como é que ele me prova com aquilo no qual ele me ensina a me afastar? Do qual ele me ensina a ser blindado? Os princípios da palavra me ensinam a ser blindados de enfermidades. Como é que ele vai me ensinar daquilo que ele mesmo me... Como é que ele vai me ensinar? Colocando doença, se ele mesmo me ensina pela palavra a viver blindado da doença. Se ele diz: praga nenhuma chegará na tua tenda. Se ele diz: sou eu, Jeová, que te sara. Se a Bíblia diz: ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Se mesmo no deserto, quando o povo estava morrendo por pestes, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés levantar varas ali e colocar uma serpente de bronze. E qualquer pessoa que olhava para aquilo ali, que era um sinal de Jesus na cruz ali, se você olhar para... Você lembra dessa passagem? Lembram disso? Para quem olhar para aquela serpente de bronze, a doença era extirpada do corpo, a doença saía. A Bíblia diz: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquela serpente de bronze ali era o sinal de Jesus Cristo pendurado na cruz. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por isso a imagem de uma serpente.
Mas veja Jesus Cristo, o Deus revelando ali para ele, dizendo, o meu filho um dia vai ser morto na cruz, como maldito ali na cruz. Não é que Jesus pecou, ele é santo, puro em toda a sua vida, mas na cruz ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso pecado. E a Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus, para que pelas pisaduras de Jesus eu fosse sarado. Quer dizer que agradou a Deus moer o filho dele, a menina dos olhos dele. Deus ama Jesus porque eles são um, trabalham em união. Como é que Deus envia Jesus como sacrifício para me redimir, para dizer, olha, pelas pisaduras do meu filho, pelo que o meu filho sofreu, meu filho foi chicoteado, meu filho foi torturado ali, para que pelas pisaduras dele você fosse sarado. Como é que você ousa pensar que eu te coloco doença se eu enviei o meu filho, diz o Senhor, aleluia, para poder te livrar do que era mortal? Ele não enviaria Jesus para sofrer, para nos livrar de dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fostes sarados. Deus não enviou Jesus para sofrer, para te livrar com doença, para que venha agora a língua mentirosa e se levante para falar mal do caráter do meu Pai, para dizer que é Ele que coloca a doença. Deus é o Deus da vida e da saúde. Aleluia. 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 Eu não sei quanto a você, eu não gosto que falem mal da minha família. Sabe? Não gosto que fale mal dos meus pais, dos meus irmãos. Da mesma forma, não gosto que fale mal do meu Deus. Não gosto. E vai estudar a palavra. Vai olhar o caráter dele. Aleluia. Muitas coisas que aconteceram. E a maioria das mortes que aconteceram no Antigo Testamento foram pela vontade permissiva de Deus. Não quer dizer que a vontade permissiva quer dizer que aquele era o desígnio dele. É porque Deus, é uma aliança antiga, uma aliança inferior, onde o homem não era nascido de novo, onde o homem não era redimido. Então a atuação de Deus em livrar o povo era um pouco limitada para entender isso, irmãos, porque o Cordeiro Santo ainda não tinha morrido. Aleluia, o povo estava lá com o Espírito de Deus sobre eles, ungindo reis, sacerdotes e profetas, numa aliança inferior, irmãos. A pessoa tinha que obedecer todos os mandamentos da lei, 600 e tantos mandamentos, e se falhasse em um, ele falhava em todos. E veja, Deus dizia, obedece o livro da lei. Josué fala do livro da lei de dia e de noite, para que você prospere em todos os seus caminhos. Seu caminho vai ser bem sucedido. Mas o homem falhava em cumprir os mandamentos. E quando o homem falhava em cumprir os mandamentos, aleluia, era como se Deus tivesse apenas que julgá-lo e dizer, você falhou o mandamento, eu não posso ser o teu pai agora, eu preciso ser o teu juiz. Se você falhou o mandamento, a minha justiça requer que venha punição sobre você. Não punição que eu estou enviando, mas punição que a tua desobediência atraiu. Mas nessa nova e superior aliança, louvado seja o nome do Senhor, não somos apenas criaturas ou servos de Deus, somos filhos, somos parte do corpo de Cristo. Nós somos, aleluia, aleluia, nós somos uma raça eleita, nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. Agora Ele pode nos prevenir, nos prever e nos blindar de qualquer enfermidade. Não ouse se comparar a qualquer personagem do Antigo Testamento. Não ouse se comparar a qualquer personagem, ninguém da antiga aliança se compara à igreja. A igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. A igreja são as mãos, os pés, é o corpo de Cristo. Aleluia, para os judeus Jesus é o rei, mas para a igreja Jesus é a noiva. Em todo o Novo Testamento você vai ver que a igreja era um mistério que esteve oculto antes das eras. Aleluia, Deus ama e é apaixonado pela igreja. A igreja é o povo que Deus sempre, o povo com o qual Deus sempre sonhou. Deus não queria somente um povo que obedecesse as regras dele. Deus queria um povo onde Deus pudesse habitar dentro dele. E Deus habita dentro de nós agora. Somos especiais para Deus. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, embaixadores. Aleluia! O que eu estou querendo te mostrar com tudo isso? O que o Espírito de Deus quer te revelar com tudo isso, meu querido? É te revelar que você é mais do que especial para Ele. De que Ele é extremamente apaixonado e te ama com um amor incondicional. Que Ele te ungiu, que Ele habita dentro de você.
Aleluia, não se compare a qualquer personagem. Todo o Antigo Testamento, sim, a Bíblia diz que toda a Escritura é proveitosa para o ensino. Então, irmãos, todo o Antigo Testamento, você vai tirar lições que vão te edificar. Claro que vão, mas não compare o relacionamento de Davi com Deus com o que você pode ter. Porque Davi disse, oh, quem dera eu habitasse nos teus tabernáculos, mas vale um dia nos degraus do tabernáculo, nos degraus do templo, do que em qualquer outro lugar. Oh, Deus, quem dera eu pudesse permanecer nesse lugar todos os dias. Davi desejava permanecer no templo para contemplar a tua glória. Davi tinha isso, Davi desejava estar no templo. Mas no Novo Testamento, nós nos tornamos tabernáculo do Deus vivente. Nós nos tornamos o templo. Davi queria morar dentro do tabernáculo para que Deus se manifestasse ali. Mas Deus, em toda a sua glória, habita em nós. Aleluia! Yeah! 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 Aleluia! Deus habita em nós. Deus habita em nós. Davi desejava morar no templo a vida toda, mas a igreja, Deus estava ali dizendo, uau, um dia eu vou habitar dentro deles, eu vou morar dentro deles. Hoje Deus em toda a sua santidade e glória habita dentro de nós. Nós somos morada de Deus, tabernáculos do Deus vivente, aleluia. Davi, deixa eu te dar outro exemplo. Moisés, não quero sair do monte não, eu quero ficar aqui na glória, eu quero ficar aqui no poder. Amém. Eu não estou menosprezando a história de todos eles, eu não estou menosprezando a ousadia, não é à toa que eles permanecem na galeria da fé. Amém. Devem ser honrados. A vida deles deve ser respeitada. Nós devemos aprender com o que eles fizeram. Mas é ignorância achar que eles tiveram mais comunhão com Deus do que nós temos só em nascer de novo. Só em nascer de novo. Nós nos tornamos família de Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento agora, irmãos, que Jesus Cristo disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, ou seja, vocês estão ligados a mim agora, nós somos um. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que se une a Deus é um só espírito com Ele, em espírito, o Espírito de Deus com o nosso espírito, é como se passasse por um processo de fusão, somos um. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que em Cristo Jesus, céus e terra convergiram, colidiram, não há mais distância, não há mais essa história de, Daniel estava ali, homem de Deus, é óbvio que era, mas orou, e por 21 dias a resposta não chegava, e aí um anjo veio e disse, Daniel, homem muito amado, eu estou fluindo pelo Espírito, é bom você receber, Daniel, homem muito amado, na hora que você orou, Deus me deu ordem para vir, mas o príncipe da Pérsia, uma potestade no ar, estava impedindo, veja, Daniel orava aqui, Deus respondia de lá, amém, do reino dele Deus respondia, Daniel orando aqui, do reino dele Deus mandava, e tinha uma barreira de impedimento, o príncipe da Pérsia, a potestade do ar estava lá impedindo, mas na nova aliança, a Bíblia diz que céus e terra, céus e terra fundiram-se em um, não há mais distância. Daniel orou daqui e Deus respondeu do seu reino, mas Jesus disse, agora nessa nova e superior aliança, o reino de Deus habita em vós, não é mais eu orar de lá, daqui, para que Deus responda de lá, mas do nosso interior, do nosso interior flui rios de águas vivas. Não se ouse comparar a ninguém do passado, você é a igreja do Deus vivente. E Deus, em todo o seu caráter imutável e perfeito, só tem planos de paz para você. Eu preciso frear um pouco aqui para te dar o conteúdo. Porque mexeu com o caráter do meu pai, o bicho vai pegar. Mexeu com o caráter do meu pai, eu vou te mostrar que eu tenho base suficiente na Bíblia para mostrar quem ele é, quem nós somos nele. Eita, isso é tão forte. Eu não tenho tempo de falar sobre isso agora, mas vamos embora. Quem dera tivéssemos mais tempo. Quem dera tivéssemos as 7 aulas do Rema aqui, mas é apenas uma aula demonstrativa. Se você não fez o Rema ainda, e estava acreditando que Deus quer te ferir, que Deus quer te colocar na moinha, na maca, na prensa, em coisas desse tipo que nós aprendemos, mas são coisas falsas, são filosofias vãs, muitas delas são doutrinas de demônios.
estuda as Escrituras, vem estudar no Rema. Eu não falei nada aqui sem te dar base bíblica. Estou jorrando versículos e passagens bíblicas sobre vocês para poder mostrar que nós estamos bem fundamentados nessa rocha da vontade e do caráter do nosso Deus. Aleluia. Vamos lá. Aula de número 2, eu vou chegar em Jó. Em Jó. Porque muitas pessoas desprezam todo o conteúdo claro que a Bíblia nos dá. De que Ele é bom, de que Ele quer trazer saúde, de que Ele enviou a sua palavra e nos curou, de que boa dádiva vem dele, de que Ele é maravilhoso, de que Ele é bom, né? De que o amor dele é inigualável. A Bíblia diz que Ele nos atrai com laços de amor e de misericórdia. Então, assim, a pessoa pega todo esse conteúdo da Bíblia e por conta de uma história de Jó que ele não conseguiu entender e interpretar, ele quer desprezar todos os outros. Não, uma regra clássica e básica de interpretação bíblica é que se, por exemplo, você tem 20 histórias da Bíblia, 20 lições e frases claras da Bíblia, por exemplo, das 20, 20 lições da Bíblia, 20 histórias, das 20, 18 são claras em dizer que Ele é bom, Ele é luz e nele não há trevas. Toda boa dádiva, todo perfeito vem dele. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Sou eu que sei os pensamentos que tenho para você, plano de paz e não de mal, para vos dar um fim cheio de esperança. 18 versículos dos 20, 18, sendo claros. Meu plano é bom, eu quero o seu bem, eu estou aqui para poder lhe fazer, se você, aleluia, seguir os meus princípios, eu te abençoo, te prospero, te multiplico, engrandeço o teu nome, tu serás uma bênção. 18 versículos, sendo claro. E aí dos 20, 18, passando essa informação. E dois que você diz, mas esses dois aqui, Jó, por exemplo, por que Jó sofreu tanto, né? Então você percebe, irmãos, uma regra básica e clara de interpretação. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A coisa mais sã que você pode fazer dentro das regras de interpretações bíblicas, são regras pétreas de interpretação bíblica, é o seguinte: fique primeiro, acredite logo nas 18, acredite logo no que a Bíblia fala de forma abundante, porque são abundantes os versículos que diz que Ele é que cura, que Ele não promove doença, que Ele é um Deus de paz e não de mal. Então veja, são abundantes. Fique com a abundância, ok? Essa é a verdade. Mas esses dois, a Bíblia não se contradiz. Então eu vou estudá-los. Eu vou estudá-los porque esses dois concordam com os 18 e não o inverso. Deu para entender? Esses dois têm que concordar com o que a Bíblia já diz em abundância. E não toda essa abundância de versículos que a Bíblia tem. Vai ter que se adequar a Jó. Volto a dizer, se o livro de Jó está na Bíblia, é porque foi inspirado. Mas na aula de número 3, mais especificamente, nós vamos estudar todo o livro de Jó. E você vai entender, irmãos, primeiro que por Jó viver na terra de Uz, amém, ao norte do Mar Morto, ele não era nem judeu, nem hebreu, não tinha nem linhagem, não tinha nem aliança com Deus. O fato de Deus abençoar a Jó era mais um sinal de que Deus, até com um povo que não tem aliança, Deus quer abençoá-lo, né? Mas Jó não estava no raio da aliança, guardado dentro, protegido na aliança, não. Jó, nós sabemos pela palavra de Deus que ele conhecia alguns rituais do povo judeu, fazia alguns sacrifícios, mas no final mesmo da Bíblia ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir falar. O próprio Jó, irmãos, eu vou ler lá agora com você esse texto aqui. Eu não queria falar disso agora, mas eu quero te dar só um texto para aguçar a tua mente, para a gente falar isso na aula de número 3. Na aula de número 3, vamos falar o caso de Jó. Ok? Mas eu queria só que você abrisse comigo. Ok. Jó capítulo 38, no verso 1. Jó capítulo 38, no verso 1. Nós sabemos que Jó, no começo da Bíblia, a Bíblia diz, um homem reto, sincero, mas já aprendemos, irmãos, que não basta ser sincero, honesto e reto, isso não nos guarda de ataques do maligno, né? A Bíblia diz que o povo que perece, perece por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Então, nós já lemos aqui, colocamos base o suficiente para mostrar que ignorância
é o que destrói. Falta de conhecimento de quem é Deus é o que destrói o povo. Então eu não quero acreditar nas palavras de uma pessoa que falou, e ele mesmo admitiu que falou por ignorância. Veja, se você for ler, por exemplo, segura aí Jó 38, se você for ler, por exemplo, Jó no capítulo 16, verso 7, diz assim, na verdade as minhas forças estão exaustas, ó Deus, tu destruístes a minha família. Olha a ideia que Jó tinha de Deus. Jó acabou de dizer, Deus, você destruiu a minha família. Olha outro texto, olha as frases de Jó. Jó capítulo 19, verso 8. O meu caminho Deus fechou, e eu não posso passar. E nas minhas veredas Deus pôs trevas. Espera. João diz, Deus é luz e nele não há trevas. Deus nunca traz trevas sobre pessoas. Traz escuridão sobre pessoas. Não faz parte do caráter dele. Ele é luz e nele não há trevas alguma. O Novo Testamento nos diz. Aí, olha Jó, olha o que Jó está falando aqui. Primeiro, nós falamos, homem sem aliança com Deus, não tinha, amém, irmãos? Não tinha aliança, não tinha aliança judia, não era hebreu, morava em uma outra terra. Aleluia, já explicamos que o fato dele ser abençoado é mais uma prova de que Deus, mesmo para quem não tem aliança, Deus quer abençoá-lo. Até porque no final de tudo, Deus multiplica, dobra tudo que Satanás roubou, porque a história é clara, que foi Satanás que foi cobrar, chega a dizer diante de Deus, esse homem não tem aliança contigo. E o Senhor está abençoando ele. E Deus disse o óbvio. Deus, como juiz, teve que dizer, tudo que ele tem está em tuas mãos. Deus não estava ali liberando uma sentença, Deus estava falando uma verdade. Deus disse uma realidade. Satanás, tudo que ele tem está em suas mãos. Não é nascido de novo, não tem aliança comigo. Eu estou parafraseando aqui, abençoando porque eu sou bom, mas tudo que ele tem está em suas mãos. Mas a vida dele você não toca. Então Satanás foi lá e botou chaga, Satanás botou doença. Amém? Porque Jó era ignorante a respeito do caráter de Deus. Será que Jó era ignorante a respeito do caráter de Deus? É isso que eu estou te provando aqui. Eu estou adiantando um pouco o assunto da aula que vem, só para te fazer pensar. Eu quero que você pense e aguarde o vídeo de número 3, onde nós vamos tratar sobre todo o caso de Jó. Mas o que eu vou te dar aqui é apenas para fustigar e você dizer, rapaz, o que o pastor está falando é verdade, porque está escrito? Rapaz, eu estou pensando agora sobre isso. Eu quero que você pense apenas. E espere a aula de número 3, ok? Aí ele diz, Jó 19:8, o meu caminho ele fechou, eu não posso passar. Nas minhas veredas Deus pôs trevas. Da minha honra ele me despojou e tirou-me da minha cabeça a coroa. Eu lembro de Salmo no capítulo 103, Davi que conhecia o caráter de Deus. Diz que Deus nos coroa de bondade e misericórdia. Veja, o caráter de Deus é isso. Jó, o que falou debaixo de falta de conhecimento. Ele mesmo vai dizer, eu falei do que não conhecia. Falei de coisas que eram grandes demais para mim. Agora os meus olhos estão te vendo. No capítulo seguinte, quando Jó diz, agora eu te conheço, Deus dobra o número de bens. Aleluia. Mas veja Davi que conhecia a Deus, ele que coroa, oh, alma bendiga o Senhor, que todo o meu ser bendiga o seu santo nome, é ele que perdoa ele que sara as minhas enfermidades e perdoa as minhas iniquidades, que coroa e farta minha alma de bens, de forma que a minha juventude se renova como a da águia. Veja, Davi que conhece a Deus, que conhecia a Deus, e queria cada vez conhecer mais a Deus, ele dizia, Deus me coroa de bens. Mas Jó, homem que não tinha aliança, que não conhecia a Deus, aleluia, que disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Nós sabemos que medo abre uma porta, é um acesso aberto para Satanás operar, porque medo é um espírito. Aí veja, já Jó dizia, Deus tirou da minha cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados. Olha o que Jó estava dizendo sobre Deus. Deus arruinou-me de todos os lados e me vou. Deus arrancou-me a esperança. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz, e o Deus de toda a esperança vos encha de paz. Veja, quem entende o caráter de Deus, diz ele é o Deus da esperança. Já Jó disse, ele arrancou, foi a esperança de mim, como uma árvore. Deus se inflamou contra mim, a sua ira, e Deus me tem como seu inimigo. Olha Abraão que conhecia a Deus.
Deus dizia: Abraão, tu és meu amigo. Davi é um homem segundo o meu coração. Mas Jó, que não conhecia Deus, Deus se inflamou contra mim. Deus me tem como um inimigo. Deus me tirou todo isso. Deus colocou trevas em minha vida. E durante todo o livro de Jó, até o capítulo 38, Deus não fala nada. Deus deixa ele desaguar a besteira dele. No meio dessas frases tolas que nós estamos lendo, no meio de várias frases que um homem sem revelação de Deus falou, tem frases que ele falou também como: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos dá e nos acrescenta mais e mais. Veja, Jó fala, deságua frases estúpidas. Eu não estou dizendo, está na Bíblia, é inspirado, mas não é porque ele disse que é o que eu tenho que fazer. Não é porque Jó, sem conhecimento, falou, porque eu tenho que ler o livro todo. Eu não posso pegar uma frase de Jó que ele falou no meio do livro e dizer: ok, então será que eu tenho que orar aqui agora? Eu tenho que orar e dizer que Deus arruina a minha vida? Deus arranca a esperança de mim como uma árvore? Não. Jó falou na ignorância. Por que Jó falou na ignorância? Porque lendo o texto todo, nós vamos ver no livro de Jó, no capítulo 38, no verso 1, que aí Deus aparece. E Deus diz: depois disso, o Senhor, em meio do redemoinho, porque Deus já estava tentando falar com Jó. Lembra? Deus levanta Eliú para dizer: Jó, pare de falar besteira. Mas Jó não estava ouvindo. Aí Deus apareceu no meio do redemoinho e respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Uau! Veja bem. Todas essas frases estúpidas que Jó estava falando na alma. Jó estava falando de um lugar de raiva. Jó não conhecia a Deus. E Deus disse: quem é esse que está escurecendo os meus caminhos? Quem é esse que está dizendo que eu ajo, que eu caminho por meio de trevas? Uau! Quem é esse que está falando isso aí? Quem é esse que obscurece os meus desígnios? Quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus, no capítulo 38, está dizendo tudo que Jó falou. Quem é esse Jó aí que está falando palavras sem conhecimento? O próprio Deus dizendo: Jó, você não me conhece. Quem é você que está falando isso? Aí ele diz: cinge, pois, os teus lombos agora como homem, porque eu vou te perguntar e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se você tem entendimento. Quem pôs as medidas na terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Louvado seja. Vamos falar na aula de número 3 também sobre um dos atributos do caráter de Deus, que é soberania. Deus chega para Jó e diz: você está escurecendo os meus desígnios, dizendo que eu sou seu inimigo. Estou parafraseando aqui. Que sou seu inimigo, que tirei sua esperança, que eu destruí sua família, que eu te dei e eu tirei. Quem é você que está obscurecendo os meus desígnios? Quem é você que está falando palavras sem conhecimento? Já que você sabe, foi o que Deus fez, eu vou te perguntar agora, filho do homem: onde estava você quando eu coloquei os fundamentos da terra? Em outras palavras, Deus estava dando aqui uma bela de uma lição de moral em Jó e dizendo: pare de falar besteira. Em outras palavras, pare de falar besteira. Você não sabe nem como foi que eu fiz a terra. Você não sabe como eu coloquei os fundamentos. Você não conhece nem como eu te criei, como eu te formei. Como é que você está dizendo que eu faço isso aí que você está dizendo? Que fui eu que te destruí? Que fui eu que acabei com a tua família? Que eu sou teu inimigo? Que eu quero o teu mal? Palavras sem conhecimento, Jó. Obscurecendo os meus desígnios. Você não sabe nem como eu criei você. Aleluia. Deus, quando fala, eu imagino Jó ouvindo isso no meio de um redemoinho e Deus falando com voz de trovão: quem é você que obscurece os meus caminhos? Pare de pensar isso ao meu respeito. A Bíblia está clara. As lições da Bíblia são para nós lermos e entendermos. Deus estava chateado, no bom sentido aqui, com Jó, dizendo: pare de obscurecer os meus caminhos. Você não entende os meus caminhos. Aleluia. Deus quer que nós conheçamos Ele. Se você for ler no livro de Hebreus, no capítulo 3, do verso 1 em diante, ele vai dizer: considerai a Jesus, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Considerai Jesus apóstolo da vossa confissão. E vai dizendo. Aí aparece aquele versículo que diz: e se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação do deserto,
onde o povo me tentou, Deus falando, e o povo errou no seu coração porque não conhece os meus caminhos. Em Hebreus capítulo 3, você vai ler com calma depois, você vai ver que Deus diz, esse povo erra no seu coração porque não conhece os meus caminhos. Deus não gosta, traz infelicidade para Deus que nós não conheçamos o caminho dele. E Jó dizendo frases como, ele me deu, ele tomou, minha força está exausta, Deus destruiu a minha família, Deus me despojou, Deus me tirou a esperança, Deus se inflamou contra mim. E Deus disse para ele, você é homem sem conhecimento, obscurecendo os meus caminhos. Você não sabe nem como eu fiz a terra, onde é que estão as colunas da terra? Aleluia! E aí, irmãos, nós vamos ler na aula de número 3. Eu apenas adiantei aqui porque eu percebi no Espírito uma urgência para te fazer pelo menos pensar nisso. Te fazer pensar nisso. E aí, Deus vai dando uma lavagem de sabão em Jó, no capítulo 38, 39. Quando chega no capítulo 42, o próprio Jó se confessa. Jó disse assim, então Jó respondeu ao Senhor, depois da lavagem de sabão que Deus deu nele, uma boa lição de moral, não colocando enfermidade. Deus não disse, tu tá falando mal de mim, pô, eu vou te fazer enfermar. Não, Deus corrigiu com a palavra. O livro de 2 Timóteo, se eu não me engano, eu vou procurar esse texto, vou trazer para vocês na aula de número 3. Diz que toda a escritura é divinamente, pode colocar assim essa frase no Google e você vai achar aí agora. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para nos corrigir e para nos instruir na justiça. Procure esse texto, 1 ou 2 Timóteo. Veja, toda a escritura, toda a palavra de Deus é ungida para nos corrigir. Deus nos corrige pela sua palavra, não com dores e enfermidades, porque não provém de Deus. Deus não pode dar aquilo que ele não tem. E aí Jó responde. Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como tu disseste, Deus, que sem conhecimento encobriu o conselho? Quem é aquele? Jó falando desse mesmo. Lembra que Deus chegou e disse, quem é este que está obscurecendo o meu caminho? E aí Deus dá uma lavada de sabão em Jó, e Jó disse, ok, eu entendi, o Senhor tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como tu disseste? Né? Jó falando dele mesmo. Quem é aquele, como tu disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Olhe o que o próprio Jó disse! Tem crente que ama as frases de Jó. Deus me deu. Isso não é para a nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha aqui. Na verdade, olha o que Jó disse. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Olha aí as frases de Jó, que o povo gosta. Jó dizendo, Jó bem admitiu, falei no passado que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Veja, Jó dizendo, eu não tenho aliança contigo, eu te conhecia só de ouvir. Aqui minha terra não faz parte da aliança, né? Não faz parte da terra santa. Eu conheci o Senhor de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu amargamente do que disse. Quando ele disse, Deus me deu, Deus tomou. Frases como, ele tomou, ele destruiu minha família. Deus é meu inimigo, Deus me trata como um inimigo. Jó disse, eu me arrependo amargamente do que eu disse, porque agora eu te conheço. E quando Jó se arrependeu e conheceu a Deus, vá lá rapidinho no livro de Jó, já que estamos falando disso aqui, nós vamos logo lá. Livro de Jó no capítulo 42, Jó se confessa, Jó se arrepende, ok? Lembra? Livro de Jó, capítulo 42, do verso 6, ele disse, me arrependo e me abomino e me arrependo no pó e na cinza pelo que eu disse. Quando Jó se arrepende, Deus vai agora, Jó se arrependendo no versículo 6, do versículo 7 ao 9, Deus repreende os amigos de Jó, e já no 10, Deus disse, mudei a sorte de Jó. Aleluia! E aí, verso 12, então Deus abençoou o último estádio de Jó mais do que o primeiro, porque Jó veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois,
1000 jumentas. Também Jó teve outros 7 filhos e filhas. Verso 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos. E Jó viu seus filhos e os filhos dos seus filhos. E Jó viu o filho do seu filho até a 4ª geração. Aqui agora se cumpriu o caráter de Deus. Aqui agora se cumpriu quem Deus é. Aqui agora se cumpriu quem Davi falou que Deus era no livro de Salmo, no capítulo 91. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei, saciá-lo-ei com abundância de dia e vou mostrar a ele minha salvação. Esse agora é o caráter de Deus. Então veja um quadro geral. Não é que o livro de Jó precise ser rasgado, não. É escritura, é inspirada. Mas nos ensina a parar de falar besteira. Jó não é exemplo de fé, não. Porque Jó não está, irmãos, na categoria da lista dos homens de fé, nos heróis da fé ali de Hebreus no capítulo 11. Não está. Até Raabe, a prostituta da época, está. Aleluia. Nem em fé. Mas Jó não está. Jó não é exemplo de fé. Jó não é exemplo de fé. Jó, um homem sem aliança, que falou de coisas que não sabia, obscurecendo os conselhos de Deus, falou de coisas que ele nem entendia no final. Quando se arrependeu, Deus multiplicou. Disse, Jó, agora você vai ver quem eu sou. Tinha 7.000 cavalos, tome 14. Vou te dar mais 7 filhos, mais 7 filhas. E outra coisa, vou agora que você diz, agora eu te conheço. Só te ouvia, só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, pois agora tu vai ver teu neto até a 4ª geração. Deus não quer e nem vai te levar precocemente, porque Deus não leva ninguém, irmãos. Amém. Aleluia, a verdade é essa. Deus tem promessas de longa vida, de vida em abundância, e nós vamos morrer em ditosa velhice, como Abraão, nosso pai em linhagem, nosso pai em ascendência, morreu, é assim que nós vamos partir. Se Jesus Cristo não voltar e não formos arrebatados, eu vou ver os meus netos até a 4ª geração e vou morrer farto de dias e tendo feito grandes coisas para o Senhor. Deus não quer matar o seu povo. Está Jesus pedindo para o trabalhador, pai, manda trabalhador porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E o povo achando que Deus está matando os restos que tem de trabalhador. Veja, Jesus pedindo, pai, envia trabalhador. Envia, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E os poucos trabalhadores que tem, Deus está querendo enfermar para botar de maca? Não. Deus quer o seu povo forte e saudável para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Esse é o caráter do nosso Deus. Aleluia. Eu vou precisar finalizar por aqui, que nosso tempo está se esgotando. Eu dei uma adiantadazinha de leve no livro de Jó. Na aula de número 13, eu vou voltar um pouquinho no assunto que eu precisava ter dado na aula de número 2. E aí eu vou resumir já Jó, porque eu já dei um pouco da base para você entender que o livro de Jó precisa ser bem entendido, bem interpretado. Ok? Mas que no final da vida, quando Jó se arrependeu e entendeu quem é Deus, agora eu te conheço. Aí Deus disse, agora que você me conhece, eu te multiplico. Veja, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Irmãos, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua família, para a sua casa. Não aceite comentários como Deus levou fulano. Não. Deus queria fazer o que fez com todos os grandes homens de Deus. Quando a pessoa morre precocemente, lembra que nós lemos isso na aula passada? A ignorância do homem perverte o seu caminho e o seu coração se ira contra Deus. O homem mesmo quebra princípio, fala errado, fala muita besteira, sendo que vida e morte está no poder da língua. Não cumpre princípios, não honra pai e mãe, não oferta, não devolve dízimo, não cumpre princípio nenhum da palavra, e quando acaba com a vida dele, o coração dele ainda se ira contra o Senhor. Não, mas Deus tem planos de paz, eu é que sei. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim cheio de esperança e de vitória. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Precisei adiantar um pouco do assunto da aula 3, mas já vai sair a aula de número 3, o vídeo da aula de número 3, e vai ser um tempo poderoso, e eu já estou com expectativas, irmãos, de nós nos encontrarmos nessa aula de número 3, amém? Deus te abençoe e te enche de graça e de paz. Aleluia!